Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou mãe do Gabriel, sou pedagoga e trabalho com a educação. Hoje nós vamos falar sobre cuidado com as consequências lógicas. Alguma vez você já se perguntou em que as crianças estão pensando quando estão sendo punidas? Algumas podem estar decidindo se elas são más ou sem valor. Algumas decidem não repetir o comportamento que causou a punição, mas o fazem por medo de intimidação e não porque elas tenham adotado princípios relacionados a certo e errado. Essas são as crianças que podem se tornar viciadas em aprovação, sempre tentando provar que valem a pena, porque no fundo elas decidiram que não são boas o suficiente. Outras podem estar pensando sobre como vencer os pais ou como evitar serem pegas no futuro. Muitas estão pensando em vingança. Crianças que são punidas muitas vezes fazem alguma coisa para se vingar em breve. Depois de sofrer punição, algumas ficam com uma sensação de que foram injustiçadas, em vez de se concentrarem no comportamento que inspirou a punição. Elas focam na raiva contra o adulto que impôs ou na vergonha de si mesmos. Alguns adultos cometem o erro de pensar que as crianças continuam a se comportar mal porque a punição não foi severa o suficiente para ensinar a lição. Então, eles punem de novo, mais severamente, e as crianças encontram fórmulas mais inteligentes de se vingar. O ciclo de vingança se perpetua. Os pais podem não reconhecer a gravidade do ciclo da vingança até que seus filhos se tornem adolescentes e se rebelam totalmente, fugindo, se envolvendo com drogas, engravidando ou em algum outro evento extremamente doloroso. A ironia é que essas crianças se ferem por meio da vingança tanto ou mais que seus pais. Não estou dizendo que a punição não funciona. Qualquer um que conviva com criança sabe que elas param de se comportar mal quando são punidas, pelo menos por um tempo. Por essa razão, os adultos podem pensar que estão ganhando muitas batalhas na disciplina. No entanto, eles inevitavelmente perdem a guerra quando as crianças são levadas a se vingar, evitar serem pegas ou obedecer por medo ou por um sentimento de desvalorização. Mais uma vez, temos que tomar cuidado com o que funciona e considerar resultados em longo prazo, como o vídeo que a gente viu sobre disciplina, de curto prazo, longo prazo, controle de locus interno, externo, que tem, né? Outro lá falando sobre isso no YouTube. Enquanto for importante para os adultos ganhar, eles vão tornar as crianças perdedoras. A maioria dos pais fica abalada quando pensam sobre os resultados da punição a longo prazo. E é isso que a gente deve fazer. Nós não devemos mais educar os nossos filhos a curto prazo. O que é que eu vou fazer para acabar com esse comportamento agora? Eu vou bater nele, eu vou gritar com ele, eu vou colocar ele de castigo. Claro que ele vai parar. Dói, bater dói, ficar de castigo é ruim. E ele sabe que o pai e a mãe têm mais força do que ele. Então ele até tenta sair, ele pode até tentar não lhe obedecer, mas aí a força é maior. Como dói mais, ele vai e fica lá no seu cantinho. E aí a gente tem que ver, a curto prazo, o que é que eu estou conseguindo quando eu tenho essa atitude, essa punição que eu dou? Eu estou dando jeito, eu estou ensinando algo ao meu filho com isso? Nós estamos novamente sendo convidados mais uma vez a pensar na educação a longo prazo. Essa criança, ela vai crescer, ela vai se tornar um adolescente, ela vai se tornar um adulto. E aí, eu paro para pensar nisso quando eu faço certas atitudes com o meu filho? Tenho que pensar no momento, todo mundo perde a cabeça, no momento que eu sentir, Elisana, mas é muito difícil, mas se acontecer, pensa o que você pode fazer da próxima vez.
É só assim que a gente vai evitando, é só assim que a gente não vai mais repetindo esse comportamento vicioso de estar batendo, castigando, punindo. Pensa, o que da próxima vez você pode fazer? Pensa no longo prazo. Eu repetindo esse tipo de comportamento com meu filho. Quem ele será na adolescência? Nunca tiveram a intenção de criar circunstâncias em que seus filhos fossem desenvolver um senso de desvalorização ou rebeldia. Eles realmente achavam que a punição levaria seus filhos a fazer melhor o que eles querem e a se tornarem pessoas melhores. Gente, esse é um pensamento muito ultrapassado. No tempo dos nossos avós, bisavós, tudo bem eles pensarem assim. Mas na nossa época, hoje a gente criar filho pensando que se bater nele é para ele não bater em mim quando ele crescer. Aí a gente querer fazer da educação uma retrocedência, achar que tudo evoluiu e a educação continua a mesma, o que não é verdade. Até por isso, em muitas casas, muitos pais, relatam, que não sabe o que fazer, que não dá certo. Não dá certo porque a criança não é mais a mesma, o mundo não é mais o mesmo e nem a educação é a mesma. E você quer ter atitudes que você tinha antes com outro filho ou que a sua mãe teve com você. Então, por isso que não dá certo, porque a gente tem que acompanhar o ritmo da evolução do mundo, de tudo. Tecnologia mudou, tudo mudou, o acesso à informação e à educação também mudou. Então a gente tem que aprender novos recursos para fazer com a nossa criança. Então o que seria a consequência lógica? Seria, por exemplo, o meu filho não está querendo se alimentar, ele não quer almoçar, então eu vou lá e bato no meu filho porque ele não quer almoçar, coloco ele de castigo, grito com ele. Qual seria a consequência lógica de quem não quer almoçar? Filho, você vai ficar com fome. E com certeza, quando a fome bater, ele vai procurar comida, não tenha dúvida. A menos que se dê alguma outra coisa, uma merenda, uma besteira, que ele queira comer porque ele está com fome. Mas se não der, pode ter certeza que quando a fome apertar, ele vai comer. Mas o que é que a gente faz? A gente não pensa na consequência lógica. Ele não quis comer, você dá uma palmada, você diz que não pode assistir televisão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outro exemplo, para ficar melhor. O filho, você tá brincando lá, foi para um lugar com ele, tá brincando, ele não quer voltar para casa. Filho, tá na hora de voltar para casa. Não, eu não quero. Pois quantos minutos? Vamos marcar aqui 5 minutinhos. Quando der 5 minutos, eu venho lhe chamar de novo, tá certo? Aí você vai chamar e ele vai, chora, não quer ir, tal, aquele negócio todo. E você já vai para casa batendo no seu filho, brigando com o seu filho, prometendo castigo, que ele não vai mais assistir isso, que ele não vai mais fazer aquilo. Então, qual a consequência lógica disso? Filho, você não entendeu, você não quer voltar para casa na hora do combinado? Pois então amanhã a gente não vai mais brincar na pracinha, por exemplo, vamos dizer que seja na pracinha. Então a gente não vai mais brincar na pracinha, porque na hora de vir embora você não quer vir. Essa é a consequência lógica. Isso era que a gente deveria fazer. Aí sim, dessa forma eu estou ensinando meu filho até a lidar com as consequências da vida. Na vida, quando ele, por exemplo, não for bem em algum aspecto no seu emprego, o chefe dele não vai tomar o celular dele, não vai bater nele e nem vai dar um castigo nele ou deixar ele sem assistir o melhor filme, não. Olha, você não tem competência para isso, então é por isso que você vai ter que sair. Pronto, é a consequência lógica. A gente já começa a acostumar de pequeno a consequência lógica. E não a gente ficar dando punições e castigos. Isso satisfaz a gente. A gente se sente bem com isso, sim, porque a gente é como se fosse uma vingança que a gente tivesse feito com o filho. Ah, você fez isso, eu não gostei, você se comportou mal lá na frente, todo mundo faz, agora você vai ficar sem isso. Isso faz bem pra gente. Mas pra criança, isso não adiantou de nada, porque o comportamento vai voltar. Adiantava se ele não repetisse o comportamento, mas ele vai repetir o comportamento, então é sinal que não adianta.
Então, o ideal é que a gente ensine para os nossos filhos a consequência lógica do que aconteceu. Se ele tirou uma nota baixa, qual é a consequência lógica? Você não vai passar nessa disciplina, você vai ficar de recuperação, você não vai passar de ano. E aí, o que é que eu faço? Eu tomo tudo dele, o celular, a televisão, deixo de castigo, não vai para o aniversário. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Isso não é lógico. A consequência lógica é, se o meu filho está com dificuldade em matemática, eu vou dar uma ajuda a ele na matemática. Vamos lá, filho, sentar aqui, deixa eu ler com você. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu já pago o colégio, eu já faço minha obrigação de botar lá no colégio, ele que estude. E aí a gente esquece que para a gente aprender, muitas coisas estão envolvidas. Às vezes, se ele tiver presenciado um clima que não esteja legal dentro de casa, isso atrapalha a aprendizagem. Às vezes, a ausência de pai e mãe atrapalha a aprendizagem. As pessoas, elas são assim, nós ficamos carentes mesmo. Se tiver, dependendo da idade, uma mudança hormonal acontecendo, também dificulta a aprendizagem e a gente não vê nada disso. A gente só repete aquilo que fizeram com a gente. Porque no meu tempo, se eu tirasse nota baixa, minha mãe botava era no caroço de milho, sei lá, de joelho no caroço de milho. Se eu tirasse nota baixa, o papai vinha era com cinto e me batia. Naquele tempo, mas o tempo de hoje é outro. Tudo mudou. O mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, as crianças não são mais as mesmas, as pessoas mudaram. E se a educação não mudar, a gente vai cada vez mais ter outras dificuldades e não vai saber criar realmente os filhos. Tá certo? Então essa era a mensagem que eu queria deixar hoje. Queria desejar uma semana iluminada para vocês e até o nosso próximo vídeo.